Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu sou coordenadora de recrutamento e seleção no RH Nossa e tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu aprendi aí sobre se atualizar e estar em busca de constante informações, né, no mercado, até mesmo que isso pode agregar para nossa carreira. Então, antes de começar a falar aqui um pouquinho para vocês, né, por que tudo isso é tão importante, né, e o que faz sentido para vocês atualmente, essas atualizações, eu vou falar por que isso fez sentido na minha vida, na minha carreira profissional, né? Então, para conseguir falar isso, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Então, eu sou uma profissional que estudei sempre em escola pública, né? Tanto meu ensino fundamental como meu ensino médio. E fui a primeira pessoa da minha família a buscar um ensino superior, mesmo sem a gente ter condições, de repente, de pagar uma faculdade particular, né? Uma faculdade privada. Então, nunca fui uma aluna fora da curva, né? Sempre me dediquei ao máximo dentro do que eu poderia na escola, nas aulas, enfim, mas nunca fui uma profissional fora da curva, ou aquele conhecido por CDF, né? Sempre me mantive ali na média, um pouquinho acima, né? Sempre corri muito atrás, né? E no final do meu ensino médio, eu consegui uma bolsa, né, de estudos para fazer psicologia, uma bolsa de 50%. Saindo do ensino médio, eu fui buscar o mercado de trabalho para conseguir pagar mesmo que 50% da minha faculdade, né? Então, consegui meu primeiro emprego formal, né? Fui trabalhar como recepcionista para fazer o meu curso de psicologia, né? E com bastante vontade, eu consegui já no segundo ano um estágio dentro da área, que por coincidência foi em recrutamento e seleção, né? Mesmo sem conhecer dentro da faculdade o que era recrutamento e seleção, eu acabei tendo a felicidade de ter uma oportunidade. Então, a oportunidade me achou e eu consegui agarrar ela naquele momento, e é a profissão, né, a área que eu trabalho já, né, há mais de 15 anos, né? Então, e dentro desses 15 anos, né, a forma de recrutar, ela mudou por diversas vezes e ela vai continuar mudando, né? Então, lá no meu primeiro estágio, na minha primeira oportunidade profissional dentro do recrutamento e seleção, eu recrutava com uma pilha de currículo, né, com um telefone fixo. Eu selecionava ali os currículos que tinham, né, as características que eu precisava para minha vaga e ia ligando para os candidatos ofertando essa oportunidade. As entrevistas, né, mesmo que coletivas, dinâmicas de grupo ou entrevistas individuais, eram feitas todas presencialmente. Então, eu não conseguia fazer uma vaga, né, uma posição que fosse lá para o Nordeste, morando aqui no Sul, né? Eu teria que fazer, claro que fazendo uma viagem, enfim, indo até o Nordeste, né, para fazer essas entrevistas. Então, não se cogitava essa entrevista ainda online, né? Então, tudo era feito de uma maneira diferente, né? Então, as avaliações, os testes, todos presenciais, né? A seleção dos currículos, a forma de entrevistar, as perguntas, né? Muitas as formas de divulgar as vagas era diferente do que a gente tem hoje, né? Naquela minha época não existia o LinkedIn, não existia o Facebook lá no começo, né? Para a gente divulgar essas oportunidades, buscar candidatos, né? Então a gente fazia de outras formas. A gente tinha lista, as páginas amarelas ainda para buscar as empresas. Hoje a gente não tem mais, hoje a gente usa tudo no Google, né? Tudo ali na internet. Mas os candidatos, né, ou enviava presencialmente o currículo, entregava presencialmente, currículo físico, ou enviava por e-mail, né? A gente tinha sim o site, mas muitas pessoas ainda tinham dificuldade, porque às vezes não estavam ambientadas, né, com aqueles cadastros, às vezes achavam ruim, né, ter que ficar cadastrando no site, porque a gente ainda não tinha habilidade, né, para esse tipo de ferramenta. E hoje, a gente, né, a pandemia trouxe muito isso, essa adaptação, né, de a gente poder fazer entrevistas online, mesmo que sejam dinâmicas de grupo, entrevistas coletivas, né,
entrevista individual, seja eu entrevistar uma pessoa aqui da região onde eu moro, ou até mesmo uma pessoa fora do meu país, né? Então, já estava se normalizando isso com essa era digital, né? E agora com a pandemia acabou que todo mundo teve que se obrigar, né? Mesmo fazendo entrevista para uma área mais operacional, mesmo não tendo recursos, né? As pessoas tiveram que se virar e se adaptar mesmo, fazer entrevista, seja ela pelo WhatsApp ou por outras plataformas, né? Como o Meet, o Teams, né, o Zoom, enfim. Então a gente tem que estar se adaptando, né? Buscando essas atualizações, se inovando como forma a gente sobreviver mesmo, né? Pra gente conseguir seguir ali no nosso trabalho, seguir no nosso caminho, continuar a nossa carreira e fazer com que as coisas deem certo e vão pra frente, né? Deem continuidade. A gente não pode se limitar nunca às nossas dificuldades e a gente tem que buscar, sim, né? Formas diferentes, formas novas, né? Se adaptar muito, buscar ver como é que o outro tá fazendo, como é que o meu concorrente tá fazendo, como é que o meu colega faz, né? Porque às vezes a forma que eu faço, ela traz um resultado bacana, ela me traz satisfação, ela traz conforto, né, na operação do que eu preciso entregar. Mas às vezes, conhecendo, né, o que o meu colega faz, ou o que o meu concorrente faz, né, ou que uma outra empresa referência faz, conhecendo como é feita, qual que é a forma, quais são as metodologias, como que ele utiliza para fazer isso, né? Quais ferramentas eu vou precisar para executar como ele, com tanta qualidade ou com qualidade superior, vai me agregar valor, né, naquilo que eu faço. Isso em qualquer atividade. Pode ser o recrutamento e seleção, pode ser para cortar um cabelo, né? Puxa vida, olha como a moda muda, né? Então, a gente tinha uma forma de cortar cabelo nos anos 90 e a gente tem uma outra forma de cortar cabelo agora, né, em 2020, 2021, né? A forma em que eu pintava meu cabelo há 5 anos atrás é diferente da forma que a cabeleireira pinta o meu cabelo hoje, né? Os produtos que eu utilizava antes, eu posso utilizar a mesma marca, mas a marca não faz da mesma forma que ela fazia 5 anos atrás, né? A gente tem que se atualizar em tudo, as coisas que nós comemos, né, que nós consumimos, elas mudam a cada dia, né? Os celulares se atualizam, as televisões se atualizam, né? Então tudo precisa se atualizar, né? E o que acontece com aqueles que a gente não atualiza, né? Então elas deixam de funcionar, se tornam obsoletas, né? Não são tão mais procuradas, perdem o seu valor, né? E aí, com os profissionais acontece da mesma forma, né? Então, as tecnologias, né, as ferramentas, as formas de fazer, elas são bem diferentes, né? E muda o tempo todo, né? Então, o fermento que eu utilizava, a farinha que eu utilizava 5 anos atrás para fazer o meu pão, ela sofreu uma modificação, porque o mundo tá mudando, né? O nosso sistema ele muda a cada dia, né? Nosso clima muda a cada dia e os produtos eles vão se adequando, né? As fórmulas, as formas de fazer, elas vão se adequando ao que a gente tem hoje, sempre visando maximizar a sua performance, né? No que ela atua, para se tornar sempre, né? Competitivo, tá sempre inteirado do que está acontecendo, né? Então, isso tudo são empresas, são marcas, são profissionais que não pararam, que estão sempre à frente, buscando essas informações, buscando esses avanços, né? Se inteirando do que está havendo, né? Criando muitas coisas, adaptando muitas coisas. Nem sempre a gente precisa criar, né? Às vezes, a forma em que eu faço é uma forma muito legal, e aí que eu tiro mais uma coisa legal do que o outro faz e agrego naquilo que eu estou executando, isso vai crescer ainda mais o meu trabalho, vai crescer ainda mais a minha forma de atuar como profissional, né? Então, o recado que eu trago hoje é que a gente não pode parar nunca, a gente nunca pode pensar que a gente está fazendo de uma forma legal, ou que eu tenho esse conhecimento e esse conhecimento tá bom. Eu fiz um curso de soldador e hoje, para eu ser um soldador, é o que me basta. Não, né?
Além desse curso de soldador, o que você está buscando de atualização, né? Que máquinas de solda estão tendo no mercado? O que o mercado está pensando futuramente para agregar a esse serviço que você faz hoje? Soldas mais duradouras, né? Equipamentos mais leves, enfim, o que está acontecendo no mundo, né? Que pode ter algum impacto no teu trabalho atualmente, né? Então, em qualquer aspecto, em qualquer área que você for atuar, ele tem uma mudança, né? Então, as pessoas que trabalhavam antes, né, na linha de produção eram pessoas que realmente, né, se a gente for lembrar daquele filme do Charlie Chaplin, né, que as pessoas apertavam os parafusos, elas tinham que ter um ritmo constante, enfim. Então, as pessoas, além de continuarem com os ritmos constantes, né, ainda mudou muita coisa, né? Então, assim, não é só apertar um parafuso, a pessoa tem que saber apertar um parafuso, entender o que está acontecendo com a máquina, entender o que está acontecendo com o processo. Então, ele não é só um apertador de parafuso, né? Então, isso tudo ficou lá para trás, né? Na segunda revolução industrial. A gente está hoje falando da era da indústria 4.0, né? E não é só a indústria que muda, tudo muda. O consumidor mudou, por isso está mudando tudo. E se o consumidor mudou, né? Se o profissional mudou, se a pessoa mudou, né? A figura individual mudou, o profissional também tem que mudar. Tem que buscar atualizações, tem que buscar a forma de satisfazer aquele cliente, atender, provocar uma experiência diferenciada, né? Mesmo que seja dentro de uma entrevista, né? Ou seja, servindo um cachorro quente, seja cortando um cabelo, fazendo uma unha, né? Trocando um pneu de carro, trabalhando na borracharia, né? Então, hoje existe equipamentos diferentes, pneus diferentes, tecnologias diferentes, né? E a gente tem que entender, tem que se inteirar de cada uma delas. Então, não ser somente, né, um mecânico, né, bom, um mecânico dedicado que vai fazer um serviço bacana, que vai entregar o carro no capricho, limpinho e em bom funcionamento, né? Mas saber dar aquela consultoria para o teu cliente, né? Os carros mudam, as tecnologias dos carros, dos veículos, das motos, enfim, elas mudam. E a gente precisa também falar para o nosso cliente, né? Que você entende o que está acontecendo ali com o problema dele, explicar para ele, porque cada vez mais, né, o consumidor, ele também está em acesso fácil às informações, né? Muitas vezes a gente tem um problema no nosso celular, um problema técnico que antigamente eu levaria numa assistência técnica, ficaria 30 dias esperando o celular, eu consigo ver um vídeo no YouTube de 5 minutos e consigo resolver, né? Então, com o carro é a mesma coisa, eu consigo ver às vezes, né? Ai, tive um problema aqui no som do meu carro, enfim, como é que eu faço? Travou tudo, porque é tudo elétrico, enfim, agora, né? Poxa vida, vai ali no YouTube, dá uma olhadinha, aí você não vai mais levar lá no mecânico, você não vai levar mais lá na autoelétrica, você mesmo resolveu o teu problema. Mas quando ele precisar, ele tiver um problema no carro e ele for levar, puxa vida, você tem que mostrar para ele também que você entende do que está acontecendo, explicar para ele qual que foi o diferencial, por que foi importante ele ter levado aquele carro ali, né? E somente entendendo qual a informação que ele tem, a informação que você tem é maior porque você é o especialista e porque você se aprofundou naquilo, que às vezes ele não observou por ser somente um consumidor, vai agregar valor ao teu serviço, né? Vai fazer com que você seja um mecânico de referência, assim como uma cabeleireira de referência, um padeiro de referência, um borracheiro de preferência, né? Um soldador, um analista de RH, né? Um gerente de loja, um vendedor de referência, né? Porque a gente tem que estar sempre atento a buscar as atualizações e os conhecimentos sempre para agregar o nosso serviço, ao nosso profissional e nos tornarmos cada vez mais competitivos e aquecidos, né? Ser um profissional realmente de valor e indispensável com diferencial a oferecer.